Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Todos bem? Que bom! Olha só, no vídeo de hoje eu quero falar de algo aqui simples, mas é verdadeiro e às vezes a gente esquece desse negócio aqui. Quero falar sobre o texto que está em Atos, capítulo 10, mostra bem isso. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não existe uma pessoa que Deus ama mais ou que Deus escolhe para Deus ajudar, para Deus curar, para Deus transformar. Não existe. Também não existe famílias que são abençoadas e outras não. Pessoas que recebem mais de Deus e outras não. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Prova disso é que Deus, ele enviou Jesus para morrer por todo aquele que nele crê. E esse texto aqui, o Pedro, ele vai ter uma visão onde Deus vai mostrar isso para ele. Na visão ele vê um grande lençol, e no lençol tem todo tipo de animais, e tem os animais que são, segundo a lei dos judeus, seriam animais impuros. E uma voz diz para ele nessa visão: então, Pedro, mata e come. Aí ele diz: de jeito nenhum que eu vou comer. Nunca comi um animal que vai contra a lei, não vai ser agora que eu vou fazer isso. E aí Deus fala, a voz fala algo interessante para ele. O que ele ouve a partir disso é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá no capítulo 10. O verso 15 está escrito assim, a voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E o que aconteceu aqui? Por que essa visão nos mostra e mostrou para Pedro que Deus, ele não faz acepção de pessoa? Como que nós temos esse entendimento? Bom, na lei, é verdade, na lei existiam os animais que eram impuros, na lei de Moisés. Então, o povo judeu tinha alguns animais e algumas coisas eles não podiam fazer. Era ofensa a Deus, eles cometiam pecado. Ok, Pedro conhecia a lei, como os apóstolos aqui, as pessoas conheciam a lei, os judeus conheciam a lei. E aí, depois que Jesus ele foi entregue pelos judeus, ele teve no mundo e os judeus não os quiseram, e por isso fomos nós, os gentios, aqui alcançados. Quando isso aconteceu, Jesus ele vem assim, ele quebra essa lei, esse mandamento, vamos dizer assim, realizando. Por quê? Porque o que ele vai dizer para Pedro aqui? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então vamos lembrar do seguinte: o sangue de Jesus purifica todo aquele que nele crê e aceita. Isso nós vemos lá quando eles estavam lá no Egito, quando foi passado lá. Você deve conhecer essa história. Se não, deixa aqui no comentário se você gostaria de aprender mais sobre essa história. Quando o anjo da morte vai passar, e então a ordem que Deus dá é que eles matem o cordeiro e passem o sangue do cordeiro na porta. Quando o anjo da morte for passar ali no Egito, não vai entrar na casa dos judeus. Os judeus ali estão protegidos, os primogênitos dos judeus. E isso então vem, quando a gente pensa no sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus ele nos purifica, todo aquele que nele crê. E aqui Deus, aqui a voz, a visão que o Pedro está tendo, está explicando isso para ele. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então Jesus, quando ele vence a morte, ele venceu o pecado, ele venceu, que a gente pensa assim, Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Ele ressuscita para todo aquele que nele crê. Acontece que o primeiro versículo aqui fala a respeito de um homem chamado Cornélio. E a Bíblia vai dizer que ele não era judeu, mas ele era um homem religioso, ele acreditava de Deus, e qual era a sua religião? A religião era ajudar muitos judeus que eram pobres.
né? Então, qual era a religião dele? Ele cria em Deus e ele tinha condições, ele ajudava quem necessitava. E a Bíblia vai dizer que essa é a verdadeira religião. E aí nós podemos aprender a respeito disso também. Então, Deus, Pedro, ele tem essa visão e o Senhor o leva nessa visão a compreender isso, que Deus havia purificado. Mas por que ele vai ter essa visão? Porque o Cornélio que está lá orando, ele está sedento, ele quer aprender mais da palavra, ok? E o Senhor vai enviar o Pedro para lá. E o Pedro, com essa mentalidade que ele tem, ele nunca quereria, né? Ou não iria de bom grado. Mas depois que ele tem essa visão, ele compreende que Deus não faz acepção de pessoa. Aí ele vai para lá onde está Cornélio. Quando ele chega lá, a casa está cheia de gente. Olha que bacana, está cheia de gente esperando por ele. E ele começa a falar de Jesus, e as pessoas ali começam a ser cheias, são batizadas com o Espírito Santo, e ali o Senhor faz a obra, apesar de não serem judeus. Então, nesse vídeo aqui, o que eu quero falar assim, bem rapidinho, a gente aprender sobre isso e guardar no nosso coração. A gente tem que parar de besteira, sabe? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não existe isso. O melhor, o pior, aquele que pode, aquele que Deus aceita, nada disso. Para o Senhor, é aquele que aceita Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esses têm direito à salvação. Então, se você está aqui e, de repente, você se acha uma pessoa que ninguém entende, ninguém dá valor, ou você mesmo acha que você não tem valor nenhum, deixa essa palavra entrar no teu coração. Não importa o que você fez, ou da onde você é, o que você aprendeu, como você vive desde criança, nada disso importa. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele morreu por você, ele ressuscitou por você, ele está sentado à direita de Deus Pai por você, esperando você, já foi preparar um lugar para você. Então eu convido você a compreender, entender a respeito da obra de Jesus para você, para sua vida. Foi para mim e foi por você, foi por mim e foi por você. Então, eu convido você a aceitar este amor e entender que sim, aquele sangue que foi derramado lá naquela cruz, aquele homem que morreu, que ficou morto 3 dias, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ressuscitou para alcançar a tua vida. Então eu convido você, de verdade, não pense que Deus não vê você. Olha só, a Bíblia vai dizer que Deus estava olhando para Cornélio, estava olhando para as atitudes que ele tinha. Deus conhecia o coração de Cornélio. Neste vídeo eu estou aqui para falar isso para você. Deus conhece seu coração. Deus conhece, sabe que você tem fé nele. Então, aproveita isso. Se renda ao Senhor, seja você cheio do poder de Deus. Que o Senhor dê poder para você enfrentar as dificuldades da vida, que o Senhor use você poderosamente aí na sua casa. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que a casa de Cornélio estava cheia de gente e as pessoas que estavam ali, todas elas foram cheias do poder do Espírito Santo. Isso por quê? Porque Cornélio era um homem que ajudava as pessoas, aqueles que tinham necessidade, e ele também orava a Deus. Então Deus ouviu, foi a oração de Cornélio e moveu, deu entendimento a Pedro, para que Pedro chegasse até ele, para que ele pudesse então, não somente ele, mas ele e todas as pessoas que estavam com ele, serem cheios do Espírito Santo, receber poder. Então, nesse dia eu quero falar isso para você. Estou aqui nesse vídeo para falar isso para você. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Não fique achando que Deus esqueceu de você, que Deus não está vendo. Deus está vendo você. E me traz aqui por meio desse vídeo para falar para você que Ele quer encher você de poder. Então, o que você tem que fazer? Somente se entregue ao Senhor. Somente se entregue e diga: Senhor, eis-me aqui, faça o teu querer, faça a tua vontade. E eu tenho certeza que Deus vai fazer, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.